Olá, tudo bem? Sou o professor Anderson Henrique e vamos aqui para a parte 3 do aulão PHP com orientação a objetos e vamos dar continuidade ao projeto. E agora vamos integrar tudo que nós fizemos ali, tanto na aula 1 quanto na aula 2, a uma interface gráfica e isso complementando aí o MVC, né? Nós trabalhamos mais com models, que é a parte do back-end. Vamos agora priorizar ali o front-end, mas vamos fazer aí a integração do front-end com o back-end utilizando os controllers, tá? E bora lá. Então, deixa eu abrir aqui o projeto, vou executar o XAMPP. Nós estamos utilizando o XAMPP e o Apache NetBeans. Vou dar um start aqui no Apache, dar um start aqui no MySQL. Beleza? Vamos aqui abrir o NetBeans. Vamos abrir o NetBeans. E abrindo aqui o NetBeans, acho que a única interface pública que nós temos aqui é a Index, né? Onde nós fizemos aí todos os testes durante os dois aulões. Vamos aqui, ó. Nós temos aqui a classe acesso. Temos aqui a classe acesso DAO, a qual a classe acesso DAO eu só implementei o método selecionar. Temos aqui a classe usuário. Temos a classe usuário DAO, a qual contém a maioria dos métodos aí que nós utilizamos para manipulação dos usuários, inclusive o método logar e deslogar estão aqui. E nós temos a index aqui, que é onde nós fizemos aí a maioria dos testes, né? Você vê que o código ficou grande, mas na prática mesmo não é assim que o código fica, tá? Na prática mesmo, a gente não instancia dessa forma, não utiliza dessa forma. Então, vamos aqui transformar essa index em uma, de fato, em uma página inicial, tá? Vai ser bem simples a parte do HTML, eu não vou enfeitar muito, tá? Mas eu vou apagar isso aqui tudo, ó. Tudo isso daqui vai ser apagado. Tudo está dentro do body aqui, ó. Vamos selecionar tudo e apagar. Eu só vou deixar esse H2, onde eu vou escrever aqui sistema web com PHP orientado a objetos. Beleza, tá aqui. Vamos até abrir essa página, Shift F6. Ele vai executar essa página no navegador para a gente. Então, a única coisa que nós temos aqui, de fato, deixa eu aumentar o zoom, é aquele H2, ó. Eu vou procurar centralizar tudo, então o que eu vou fazer? Eu vou aqui criar uma div, uma camada, onde essa camada vai ser a camada principal, né? Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Bora. Ok. Então, após o body, vamos criar aqui uma tag div. Abre e fecha a div. Essa minha div aqui, ela vai ser a camada principal, tá?
Ela vai conter aí todo o código, inclusive o H2, o HR, seja o que tiver. A gente vai jogar aqui dentro dessa div, tá? Deixa eu só identar aqui. Alt Shift F. Alt Shift F. Alt Shift F. Aqui nessa div a gente vai chamar um style, um atributo style. A gente vai dar um text align center, porque eu quero tudo centralizado, tá? Então se a gente salvar aqui e agora dar uma atualizada, vai estar tudo centralizado. Beleza. E aqui a gente vai conter um formulário, que é um formulário onde a gente vai logar, né? Onde a gente vai fazer o login aqui do sistema. Então, vamos aqui trazer um form, né? A tag form. Abre e fecha form. Aqui a gente vai ter um atributo method, né? Que vai ser o post. E aqui nós teremos de fato um action, onde o action ele vai trazer um arquivo. O arquivo que vai ser responsável por logar o usuário no sistema é um arquivo que ele vai estar aqui dentro da pasta controller e vai se chamar logar, tá? Então ele vai estar dentro da pasta. Eu vou até já criar esse arquivo dentro da pasta controller, botão direito, new php file, não é class, é php file. Eu vou chamar ele de logar, autenticar, chamar de autenticar, tá? E ele é um arquivo PHP, beleza. Tá aqui o nosso arquivo, que vai ser responsável por autenticar o usuário no sistema, tá? Deixa eu apagar aqui esses comentários. E aqui no action, a gente precisa chamar exatamente esse arquivo. Então, se você der um Ctrl barra de espaço, ele vai procurar aí já a pasta. A gente vai lá em Controller e Ctrl barra de espaço, a gente vai pegar aqui o autenticar. Beleza, esse cara aqui que a gente vai usar. Lembrando que o logar e o deslogar está utilizando o section, né? Mas vamos primeiro aqui criar o formulário para depois a gente se preocupar aqui com o controller, tá? Então eu preciso de duas informações. Eu preciso que o usuário me forneça o login e a senha. Então vamos fazer da seguinte forma, utilizando tudo certinho aqui, ó, label for, né? Fechar aqui a tag label. Bora fechar aqui a tag label for login. E aqui vamos ter um input type text, onde ele vai ter um name. O name vai ser login e ele também terá um ID que a gente vai chamar de login também, tá? Por que eu preciso ter o ID? Porque esse rótulo, ele vai se associar ao ID do campo, tá? Então, se eu clicar aqui no rótulo, ele seleciona automaticamente o campo. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu salvar, atualizar. Tá aqui, ó. Se eu clicar no rótulo, ele seleciona o campo, ó. Então, essa é uma das utilidades aí que a gente tem do label, tá? Mas eu só esqueci de uma coisa que deixa até um formulário um pouco mais charmoso. Eu esqueci do field set. O field set, vai Ctrl barra de espaço. Não, tem que ser tag. Field set. Tá, vamos abrir o field set e vamos fechar só depois do form. Esse field set. E o legend, que vai ser a legenda do field set. Essas duas tags deixa aí
mais de forma mais charmosa aí os nossos formulários. Então vamos escrever aqui, ó, efetue o login, né? Vamos salvar. Eu acredito que ele está ocupando a tela toda, o field set, né? A largura toda. Se ocupar a tela toda não tem problema, tá? Mas tem gente que não gosta. Aqui o nosso foco não é ensinar tanto a questão do HTML e do CSS, é mais mostrar como integra aí o back-end com o front-end, tá? E eu vou copiar aqui esse label, esse input, dar um Ctrl Shift seta para baixo. Aqui vai ser senha, o rótulo é senha, o type é password, e o name aqui vai ser senha também. E o name, o valor vai ser senha e o ID também vai ser senha. Beleza. Sendo que vai estar tudo um na frente do outro, né? Deixa eu salvar. Ctrl S e atualizar. Está aqui na frente. A senha está na frente. E teremos aí um botão para enviar o formulário, que é o Submit. Tá? Bora. Está demorando um pouco para responder, não sei qual motivo. Mas bora lá. Vamos ter um submit, um input type submit. O value, e só vai ter value, ele não vai ter name, tá? O value dele vai ser entrar. Beleza. Entrar com E maiúsculo, né? Beleza. Se eu quiser, por exemplo, colocar os rótulos e os names um embaixo do outro, eu posso estar inserindo quebra de linha aqui, por exemplo. Ó. Inserir uma quebra de linha. Aqui eu posso inserir duas quebras de linha. Aqui eu insiro uma quebra de linha. Aqui duas quebras de linha, para ele quebrar a linha duas vezes e pronto. Vamos salvar. Então, em vez do formulário ficar em linha, ele vai ficar com os rótulos e os campos embaixo. Tá? Então, uma quebra de linha, duas. Uma quebra de linha, duas. A última aqui eu não preciso de quebra de linha. Tá? Então, vamos atualizar. Para atualizar. Vamos atualizar. Tá aqui, ó. Digitar o login, digitar a senha, clicar no botão entrar. Tá? Por questões didáticas e até mesmo por direitos, né? Direitos aí autorais, eu vou estar colocando aqui uma tag spam, tá? E chamando aqui um ecop, um ecop 2025, que na verdade é o copyright, né? Vou colocar aqui todos os direitos reservados, professor Anderson Henrique. Deixa eu salvar, atualizar, só por questões didáticas, tá? Beleza, bem simples, não tem problema. Então nós temos aqui a interface gráfica e com o formulário, tudo certinho, ó. Tem o seu método post, tem o seu action. Quando eu clicar no botão submit, a ação desse formulário vai ser chamar essa página, esse arquivo que é esse autenticar, que é um controller. A primeira coisa que a gente vai fazer é inicializar a sessão. Tá? Pronto, inicializei a sessão. Segunda coisa é incluir as classes que eu vou utilizar, que no caso aqui é a classe usuário e usuário DAO. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu vou ter que sair desse diretório, entrar na pasta model e pegar aqui a classe usuário. Ctrl Shift seta para baixo. Eu também vou precisar do usuário DAO, porque é lá nesse usuário que nós temos um método logar, né?
Deixa eu ver se eu vou precisar dos dois, mas eu acredito que sim. Ó. Quando eu estou fazendo login, eu utilizo do objeto. Utilizo, ó. Então eu vou precisar dos dois, tá vendo? Beleza. Agora a gente instancia os objetos. Ó. Variável usuário recebe. Aqui a vantagem é que só vai precisar instanciar uma vez. New usuário. E também vou instanciar o usuário DAO. Recebe um new usuário DAO. Beleza. Instanciei. Agora o que a gente faz? A gente precisa pegar os valores que forem digitados aqui dentro desse campo. Tanto do campo login, quanto do campo que tem um name e senha. E a gente faz isso utilizando o filter input. A gente viu isso na aula passada. Filter input. O método é post, né? Então é input post. Recebe dois parâmetros. Qual é o método que a gente está utilizando e qual é o nome ali da variável. Que no caso não é variável, qual é o nome do campo, né? O nome do primeiro campo é login. Vou dar um Ctrl Shift seta para baixo. O nome do segundo campo é senha. Quando eu falo nome, é o atributo name, tá? O que o atributo name tem aqui no seu campo? O name é login e o name é senha. Então eu preciso buscar esses dois valores. Buscando, eu vou armazenar dentro de uma variável, que eu vou chamar de login, e a outra variável eu vou nomenclaturar aí como senha. Beleza, até aqui você vê que o código fica bem organizado, né? O que acontece? Se... Aí o que eu preciso? Eu preciso pegar esses valores que ele vai armazenar dentro da variável, o valor que ele vai pegar que o usuário digitou no campo, e eu preciso setar isso para dentro do meu objeto. Por quê? Porque o método logar, ele vai pegar esses valores para colocar aqui dentro do statement, ele vai pegar justamente do objeto com o método getLogin e getSenha. Então, preciso passar esses valores com os métodos setLogin e setSenha. Então, a variável usuário aponta para o método setLogin, onde eu vou passar ali o login. E Ctrl Shift seta para baixo. Opa! Seta para baixo. E também vou utilizar o método setSenha, onde ali ele vai passar a senha. Ponto e vírgula no final. Tranquilo. Agora eu preciso fazer a verificação. Bem simples. Ó. Eu preciso verificar, porque o que acontece? Quando eu estiver logando, ou ele retorna true ou ele retorna false. Se ele retornar true, automaticamente ele vai armazenar dentro de uma seção o nome do usuário que foi logado e a seção logado vai receber o valor true. Tá? Bem simples assim. Então a gente faz um if. Se o objeto usuário DAO no seu método logar, que está bem aqui, ó, tentando logar esse usuário aí, ó, ele retornar true, o que eu quero que ele faça? Se ele retornar true, eu quero que ele, deixa eu ver, eu quero que ele redirecione o usuário para uma página específica. No caso aqui, ó, nós temos um método chamado header, tá? Onde a gente passa aqui para dentro desse método um location e a gente encaminha aí o usuário para uma página específica, que nesse caso vai ser uma página, pode ser uma view, tá? Pode ser uma view, mas ela pode ser uma view, né? Como é uma tela, então eu posso aqui, ó, dentro dessa view, criar aqui um arquivo, um new PHP web page, onde eu vou chamar aqui de principal, que é a página principal. Então é para cá que o usuário vem quando ele estiver logado. Eu vou até fazer o seguinte, ó, eu vou apagar aqui, tá? E eu
eu vou simplesmente apagar também essas delimitadoras. Eu vou simplesmente colocar aqui um H2 por enquanto, tá? Colocar assim, bem-vindo ao nosso sistema web. Só para a gente saber que ele de fato fez o login, tá? Então vamos lá. Então ele vai redirecionar o usuário para aquela página. Sendo que o que acontece? Eu estou dentro de uma pasta. O autenticar está dentro de uma pasta controle. Então eu vou ter que sair dessa pasta, que é o ponto barra. Aí eu vou ter que entrar na pasta view. E após entrar nessa pasta view, eu preciso chamar o arquivo principal.php. Então esse vai ser o caminho que o header vai fazer, tá? Para poder chegar lá na principal, tá certo? Bem, isso se ele logar. Se ele não logar, se não, né? Vocês lembram daquela mensagenzinha que a gente colocou lá? Aquela mensagenzinha, a gente exibiu ela num eco do PHP. Aqui no caso a gente vai se utilizar aqui pela primeira vez do JavaScript. Então vamos abrir aqui a tag script, fechar a tag script, e aqui a gente vai chamar um método do JavaScript, que é o método alert, onde ele vai abrir uma janela de alerta e ele vai exibir para a gente o seguinte, ó, usuário e barra ou senha incorreto ou incorretos, que no caso aqui se os dois estiverem corretos, tá? Isso se ele não logar. Agora bora fazer o teste. Eu só preciso lembrar quais são os usuários que eu tenho lá no meu banco de dados. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui em localhost, porque eu não lembro mais nem do usuário e da senha. Vou no phpMyAdmin e vou verificar ali a lista de usuários que eu tenho, tá? Demorando um pouquinho, mas ó, tá aqui a interface gráfica. O que que acontece? Esse formulário ele vai chamar um controller, que vai ser responsável por pegar os dados do front-end e analisar esses dados do front-end juntamente com os dados que estão vindo do back-end, tá? Então por isso que ele é chamado de controller. E esse nosso controller aqui é o controller que vai ser responsável pela autenticação do usuário no sistema. Então um controller é muito importante. Se o usuário for logado, ele automaticamente vai ser redirecionado aqui, ó, para essa página principal, tá? Então beleza, vamos ver aqui projeto web, vamos aqui na tabela usuário e nós temos aí alguns usuários, inclusive no aulão 1, no aulão 2, se eu não me engano foi no aulão 2, né? Nós cadastramos aqui esse usuário, Anderson 123 ABC. Bora lá. Bora primeiro colocar o usuário certo com uma senha errada. Vamos só colocar 123, clicar em entrar. Tá lá, usuário e ou senha incorretos. Então ele não autenticou. Tá, mas aí o que é que acontece? Ele vai parar numa página em branco. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele volte para cá, ó. Então para ele voltar para cá, o que que a gente vai fazer? Depois dele exibir essa mensagem aqui, ó, com um alert, eu vou dar um ponto e vírgula e vou chamar aqui o método location igual e vou passar em qual página que ele deve voltar. Caso ele não consiga logar, ele tem que voltar para onde? Então eu vou ter que sair dessa pasta e voltar para o index. Eu vou ter que sair da pasta view e voltar para o index.php. Beleza, vamos salvar. Vamos novamente, vamos atualizar. Novamente tentar autenticar errado da seguinte forma. Eu vou colocar a senha certa, que é 123 ABC. 123 ABC. Mas vou colocar um usuário que não existe, Alex. Vamos clicar em entrar. Tá lá, usuário e ou senha incorreto. Se eu der um OK, ele voltou lá para index, ó. Não autenticou.
voltou para index, certo? Mas vamos autenticar agora de forma correta. Vamos colocar Anderson, usuário 123 ABC e vamos ver se ele realmente vai redirecionar o usuário lá para aquela página. Vamos clicar em entrar. Tá lá, bem-vindo ao nosso sistema. O Google até faz um alerta dizendo que a senha é fraca, mas bem-vindo ao nosso sistema. Olha que interessante, né? Sendo que eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui no principal, deixa eu ver se eu consigo mudar ele. Aqui no meu principal aqui, eu também vou criar uma div, tá? Tudo vai ficar dentro dessa div. E essa div ela vai ter um style também, um text align center. Vou deixar tudo centralizado também, tá? Mas não sei se vocês lembram, quando a gente loga, ó, ele cria uma seção chamada usuário e ele também cria uma seção chamada logado. Sendo que o que acontece? Se eu não tiver o section start aqui também, eu não consigo recuperar esses dados. Então eu vou fazer o seguinte, aqui em cima, ó, bem aqui em cima, tá? Depois do doctype, eu vou abrir o delimitador do PHP, vou fechar o delimitador, simplesmente para poder dar um section start, para poder recuperar esses dados aqui. E eu vou usar o seguinte, eu vou querer colocar aqui o nome do usuário que foi logado, tá? Pode ser numa tag spam, não tem problema. Abre e fecha spam, inclusive eu vou chamar aqui um style, um color azul, né? Deixa eu ver, RGB. Vou chamar o color azul, tá? E o nome do usuário ele vai aparecer aqui. O usuário que foi autenticado, ele vai dar um fulano de tal, bem-vindo ao nosso sistema. Eu vou utilizar aqui o result mod ou result mode do PHP, que é quando você abre o delimitador com o igual, seguido de igual, onde aqui a gente pode chamar uma variável, tá? Aqui a variável que eu vou chamar é a variável section, que tem o nome, deixa eu só confirmar aqui, se eu não me engano é usuário, a seção chamada usuário, para ele dar um bem-vindo, fulano de tal, vírgula, barra de espaço, bem-vindo ao nosso sistema web. Deixa eu salvar e vou atualizar para ver se ele de fato pegou. Se ele não pegou, a gente vai ter que autenticar de novo. Deixa eu atualizar. Opa! Anderson Henrique, bem-vindo ao nosso sistema web. Tá lá, eu fui autenticado. Isso porque eu fiz o login com o Anderson Henrique. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, né, e vou fazer o login aqui com o Robson ABC. Aí ABC 123. Então vamos lá, Robson ABC 123, entrar. Lá, Robson Silva, bem-vindo ao nosso sistema web. Então, de fato, ele está pegando. Se ele está pegando o nome do usuário, ele também estará pegando a seção que atesta ali, que comprova que o usuário está logado, que é a seção logado que recebe true. Por que eu criei essa seção? Vocês vão entender agora. O que acontece? Eu vou lá para minha página index. Vocês veem que ainda não tem segurança nesse sistema. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou lá para minha página index e eu não vou autenticar. Vou atualizar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar direto lá na view barra principal PHP, ó, sem autenticar. Fui para lá, ó, sem fazer a autenticação. Apesar de que aqui ele já está logado na sessão, né? Eu teria que destruir essa sessão para saber.
Então bora fazer o seguinte, depois desse recado aqui, né, de que bem-vindo ao sistema, vamos aqui embaixo, ó, vamos criar um botão, pode ser um botão ou pode ser um link, tá? Um link href, abrimos e fechamos a âncora, onde eu vou simplesmente escrever aqui sair. Aí, o que acontece? Esse link, né? Ele vai ter aqui, ele vai chamar a própria página, mas ele vai ter aqui, ó, apesar de que eu poderia nesse link chamar um arquivo também, um controller, né? Eu tenho aqui um controller que vai autenticar, mas eu posso ter um controller também. E esse controller ele vai desautenticar ou deslogar o usuário do sistema. Então eu posso ter também, tá? Não tem problema nenhum. Então posso criar um novo arquivo, um arquivo PHP, eu vou chamar de desautenticar. Desautenticar, tá? Simples assim. Desautenticar. Esse arquivo vai desautenticar, né? Esse controle vai desautenticar o usuário do sistema. Então, para encontrar esse link, deixa eu ver, Ctrl+ de espaço, vou ter que sair dessa pasta, entrar na controller e pegar aqui, ó, o desautenticar. Beleza. O que ele vai fazer? Quando eu clicar aqui, eu vou até mostrar para vocês, ó, que ele criou um link, tá? Ele criou um linkzinho aqui. Quando eu clicar aqui, isso aqui poderia ser um botão, tá? Mas para isso eu teria que, deixa eu ver se é isso, simplesmente abrir e fechar uma tag button. Deixa eu ver se isso aqui já é suficiente. Deixa eu salvar e atualizar. Sim, ó, virou um botãozinho, ficou mais bonito, né? Quando eu clicar aqui, ele vai chamar esse arquivo. Aí esse arquivo, ele precisa ir lá no meu usuário DAO e invocar esse método deslogar. Sendo que olha só que interessante, esse método ele é estático, então não precisa instanciar o objeto, mas eu preciso incluir a classe usuário DAO. Aqui no desautenticar, pelo menos incluir a classe eu tenho que incluir. Então vamos dar um include once. Opa, isso aqui está pequeno, né? Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Vamos dar include once, Ctrl+ de espaço. Então deixa eu sair dessa pasta, entrar em model e pegar aqui o usuário DAO. Beleza. Pegando aqui o usuário DAO, simplesmente vou chamar aqui, ó, a classe usuário DAO, dois pontos, método deslogar. Simples assim. Vamos salvar e vamos testar, vamos ver se de fato ele vai deslogar. Sendo que o que acontece? Eu vou fazer uma pequena alteração aqui, ó. Uma pequena alteração, que é o que? Eu posso fazer isso aqui, ou eu poderia fazer isso lá na interface gráfica, mas eu ainda prefiro fazer aqui. Deixa eu ver se eu faço aqui ou se eu faço lá. Deixa eu decidir aqui qual que seria mais viável, né? Porque aqui eu vou mexer na model, né? Pode ser aqui, ó. Pode ser aqui. Porque assim que ele deslogar o usuário, depois que ele deslogar o usuário, eu quero que o usuário seja redirecionado, que ele volte lá para index, tá? Então novamente aqui, ó, o método header em ação. Aí vamos dar um location, dois pontos, lembrando que eu estou dentro do controller, então vou ter que sair dessa pasta e chamar o index.php.
PHP, porque eu estou dentro do controller, né? Estou dentro do controller, vou ter que sair desse diretório, saindo desse diretório, sair daqui, vem e me chama o index. É isso aí, vamos salvar e testar. A gente só vai saber se está funcionando se a gente testar, tá? Então, deixa eu dar uma atualizada e clicar aqui em sair. Pronto, realmente. E o método deve ter sido executado lá. Como é que eu vou saber se foi executado ou não? Eu vou tentar aqui burlar o sistema. Eu vou aqui chamar a view principal. Tá lá com o Robson. Aí deixa eu dar uma atualizada, um Ctrl F5. Tá com o Robson logado ali, ó. Então deixa eu sair. Será que ele de fato ele apagou as sessões e tudo mais? Não sei, né? Que eu chamei, ele entrou com o mesmo nome de novo. Deixa eu voltar lá para view. Ainda tá com o Robson ali. Ainda tá. Mas a minha expectativa é ele ter, né, apagado aqui, ó. Ter dado um section unset e um section destroy. Ter destruído essa seção de fato, né? Mas para ele dar um section destroy, vamos aqui inicializar a sessão de novo, tá? Eu esqueci desse detalhe. Então vamos salvar, vamos atualizar, vamos aqui entrar, né, com a view. Opa, vai tentar burlar o sistema, ele está burlando, mas se eu clicar aqui em sair, ó, acredito que ele tenha destruído a sessão. Agora sim ele destruiu a sessão. Por que ele destruiu a sessão? Porque ele deu um aviso aqui, ó, um warning. Undefined array, está dizendo que o array é indefinido. Ó. Então ele de fato, esse array, ele é indefinido. Eu não preciso necessariamente fazer com que essa mensagem apareça, tá? Essa mensagem está aparecendo porque eu não fiz nenhum tratamento de erro. Mas eu poderia, por exemplo, aqui, ó, antes dele de fato na principal chamar a sessão, poderia verificar aqui em cima se essa sessão ela existe. Eu poderia fazer um iset. Então aqui mesmo, ó, eu posso chamar um método iset. Abro e fecho aqui o método. Que esse método iset ele verifica se a variável foi inicializada. Então deixa eu salvar e atualizar, tá lá. Ele não trouxe nome porque não tem ninguém logado na sessão. Aí tem um erro, né? Porque como é que eu posso estar dentro de um sistema com ninguém logado? Então tem uma falha aqui no meu sistema, que é uma falha fácil da gente resolver, justamente porque a gente criou aqui essa sessão logado para fazer esse tipo de verificação. O que que acontece? Eu só vou permitir com que o usuário tenha acesso a essa página principal se ele tiver logado no sistema. Se ele não tiver logado, eu vou simplesmente mandar esse cara embora. Então, como é que eu faço para verificar isso? Aí eu vou negar. Ó. Se not section, que é o section logado, né? Ou seja, se ele não estiver logado, eu estou negando o true, então eu estou verificando se ele é falso. Se ele não estiver logado, simplesmente vou dar um eco aqui e vou abrir o script. Aí o JavaScript ele é muito eficiente nesse sentido. Eu vou simplesmente dar um alert aqui para o usuário, dizendo sem permissão de acesso. Opa! Sem permissão de acesso, favor
efetue o login. Que o cara tá tentando entrar aqui sem estar logado. Por favor, efetue o login. Ele vai mostrar essa mensagem e logo em seguida ele vai redirecionar o usuário lá para novamente para aquela página index, né? Vai devolver o cara para index, tá? Então vamos lá. Para ele devolver o cara para index, eu estou na principal, né? A principal ela está dentro de view. Eu vou ter que sair da view para buscar index. Então, ponto barra, a barrinha lá, né? Opa. Ponto. Ponto barra index.php. Vamos testar agora, vamos ver se dá para burlar o sistema com essa verificaçãozinha aqui, ó, bem simples. Então vamos atualizar e vamos aqui invadir o sistema. Vamos entrar com view principal.php. Opa! Sem permissão de acesso, favor, efetue o login. Vamos dar um OK, tá lá. Nem o sistema ele deixou acessar, né? Nem o sistema. Eu até cheguei a ver ali uma mensagem de erro, bem rápida, tá? Ó, tem permissão de acesso, ele mostra ali a questão da variável indefinida também. Sendo que eu escrevi permissão errado aqui, né? Sem permissão de acesso. É isso aí. Beleza, beleza. Funcionando, que é uma beleza. Essa questão dele ter mostrado lá é porque eu não estou verificando se essa variável, né? Aquela coisa, não estou verificando se essa variável ela foi inicializada, tá? Eu poderia fazer essa verificação aqui, ó, se, né? Se e 7, né? Deixa eu fechar aqui a outra chave. Primeiro verifica se ela foi inicializada. Se ela foi inicializada, eu tenho que verificar se ela não é true. Então, bora lá. Vamos atualizar. Vamos novamente tentar burlar o sistema. Vamos dar um Enter. Tá lá, sem permissão de acesso. E ainda continua mostrando a mensagenzinha lá. Mas a mensagem ela aparece bem rápido, né? Deixa eu apagar isso aqui. Não vai haver necessidade disso, não. Tá ótimo. Do jeito que tá ótimo. Tá? Esse problema a gente resolveu. Agora, depois que a gente logar, vamos ver aqui, ó, ele vai logar. Vamos logar e vamos começar a criar aí as nossas rotinas, que é inserir. Porque o logar e o deslogar já estão funcionando. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu logar, Anderson. 1, 2, 3. ABC, entrar, tá lá. Ó. Mas aí ele mostrou 1, né? 1, bem-vindo ao nosso sistema. 1. Porque eu estou fazendo o i7 aqui, ó. O i7 ele retorna true, né? Então deixa eu apagar esse i7 daqui. Deixa eu salvar. Dar uma atualizada. É Anderson Henrique. Bem-vindo ao nosso sistema. Se eu clicar em sair, ele sai do sistema. Então o logar e o deslogar está funcionando. Agora depois que eu logar aqui no sistema, eu vou fazer o seguinte. Vamos ver. Bora. Vamos dar um HR aqui. Vamos
usar um HR e vamos aqui criar uma tabela, desculpa, um formulário para inserir aí o usuário, tá? Colocar aqui cadastro de usuário. Vamos trabalhar aqui com field set e o legend preencha os campos abaixo. Então vamos salvar, vamos ver como é que ficou. Quer dizer, tem que autenticar, né? Anderson 1, 2, 3 ABC. Tá aqui, ó, preencha os campos abaixo. Então já vem direto aqui pro cadastro, não tem problema não. Poderia criar uma tela, poderia ser uma tela separada, poderia ter um link aqui, ó, cadastrar usuário, clicar se ele fosse lá na view, mas eu vou fazer assim por questões didáticas, tá? E vamos lá, quais são os campos que eu vou precisar cadastrar aqui para o usuário? É o nome, login, senha e o ID acesso. Lembrando que o ID acesso é uma chave estrangeira, tá? Então, nome, login, senha. Bora aqui. Label for. Fechar aqui a tag label. E vamos ter aqui um input type. Bora. Input type. Input type text. Nós vamos ter um name. E vamos ter também um ID. Tá? Isso aqui, como vai se repetir, vou dar o Ctrl Shift seta para baixo. 2 vezes. O primeiro aqui vai ser o nome do usuário. O nome completo do usuário, né? Vou colocar só nome mesmo, no for. Nome. Aqui no label vou colocar nome completo. Aí esse nome vai ser tanto o name quanto o ID aqui do atributo, tá? Embaixo vai ser login, ou seja, login é o nome do usuário, né? A pessoa, se quiser, pode usar um apelido para poder entrar no sistema, né? Não precisa ser necessariamente o nome dela. E a senha, onde aqui o name é senha, sendo que o type é password. Type não é text. Até aqui tranquilo. E vamos ter um botão. Opa! E vamos ter aqui um label. Agora vai ser um pouco diferente. Vou até copiar esse label. Ele vai ser um label for ID acesso. Onde na verdade eu preciso pegar o ID do acesso. Ou acesso mesmo, né? O tipo de acesso, né? O nível de acesso. Nível de acesso. Sendo que esse nível de acesso, quando eu for cadastrar, ele tem que puxar isso de algum lugar. De onde é que ele vai puxar? Ele vai puxar esse nível de acesso fazendo um selecionar aqui dos níveis de acesso, ó. Tá? Para isso, eu vou precisar aqui dentro, ó, eu posso incluir a classe lá em cima. Posso dar um include once da classe. Deixa eu sair, entrar em modo. Eu preciso dessa classe acesso DAO. E preciso também do objeto. Então vamos instanciar o objeto acesso DAO. Recebe um new acesso DAO. Tá? Porque eu preciso. Opa! Eu preciso desse objeto para poder chamar o método selecionar, tá?
Bora lá. Tá dando umas travadinhas, não sei o motivo, sinceramente. Não era pra estar assim, dando essas travadas. O computador pode estar cansado, né? Bem, o que que acontece? Eu não sei o que que houve aqui no computador, mas infelizmente ele não está mais. O mouse não está mais respondendo. Eu vou. Deixa eu dar um F5. Ele até atualiza a página, tá vendo? Mas aí eu vou dar continuidade a esse aulão numa próxima aula, beleza? Espero que vocês tenham entendido um pouco aqui de como integrar, né, o back-end com o front-end. Eu vou estar reiniciando aqui o computador para ver qual foi o problema que deu. Um problema bem estranho, muito estranho. Mas eu aguardo vocês no próximo aulão. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou, fui!